Irmão, cara irmã, bem-vindo, bem-vinda. E no vídeo de hoje, na nossa série do Tríduo Pascal, nós vamos falar sobre a Vigília Pascal. Nos vídeos passados, nós conhecemos um pouco sobre o primeiro e o segundo dia do Tríduo, respectivamente sobre o que celebramos neles, a paixão, morte e o sepultamento de Jesus. Hoje, então, refletindo sobre a Vigília Pascal, vamos compreender mais sobre a ressurreição de Jesus e como nós a celebramos na liturgia. Jesus, nosso Senhor, morreu por nós e desceu, portanto, a nossa condição de mortalidade. Os textos bíblicos falam desse evento salvífico como a descida à mansão dos mortos. A mansão dos mortos é a situação de morte que nós nos encontramos, é a nossa situação cadavérica, ou seja, a nossa situação de impossibilidade, de inexistência para a comunhão com os outros e, segundo a perspectiva bíblica, também em relação ao Deus da vida. Então, quando Jesus desce essa situação, os textos querem dizer que ele assumiu de fato a condição de morte e de impotência que isso significa. Os mortos, na tradição bíblica, são entendidos como sombras, quase que sem memória, sem ligações fortes com essa existência terrena. Realmente é o estado de abandono e de morte que nós tanto tememos. Mas essa situação para Jesus é temporária. Afinal de contas, ele é o Filho de Deus e ele morreu em entrega, morreu em obediência, em fidelidade a Deus. E a sua entrega foi acolhida, a sua oferta foi recebida. E a resposta de Deus é a ressurreição. A Jesus que entrega o seu Espírito nas mãos de Deus quando morre, Deus entrega o Espírito Santo, Senhor que dá a vida, aquele que nos vivifica, que nos dá a vida divina. E esse banho, esse derramamento, essa efusão do Espírito Santo sobre Jesus morto, o torna redivivo, o ressuscita, o arranca das mãos da morte. É importante notar, irmão, que Jesus ele não voltou a esta vida. Não se trata de um retorno à vida biológica. Afinal de contas, se ele o fizesse, voltaria a morrer, como Lázaro, como o filho da viúva de Naim, enfim. Então Jesus ele foi arrancado do poder da morte. Ele entra num novo estado de existência, num estado de glória, onde a morte, onde o tempo e o espaço já não o dominam mais. É realmente a plenitude da vida divina. Isso, esse grande evento da nossa salvação, porque Jesus não é o único a ressuscitar, mas o primeiro de todos nós que cremos nele, porque também nós ressuscitaremos com ele. Esse grande evento de salvação a igreja celebra na Vigília Pascal. Quando a noite toma de conta do segundo dia do Tríduo, que nós já aprendemos que é o Sábado Santo, então a igreja se reúne em vigília de oração, portanto já no domingo, celebrado aí no final da tarde do sábado, para a grande vigília, a mãe de todas as vigílias, onde ela vai junto do túmulo do Senhor celebrar a vida que vence a morte. A nossa liturgia da Vigília Pascal, ela é composta de 4 partes. Liturgia da luz, liturgia da palavra, liturgia batismal e liturgia eucarística. É importante você notar, irmão, que quando nós começamos a celebração da vigília, não fazemos o sinal da cruz, como também não recebemos a bênção com o sinal da cruz no final da celebração da Sexta-feira Santa. Isso porque as 3 celebrações são, na verdade, partes, momentos de uma única celebração do mistério pascal de Cristo. Então nós já começamos a partir daquilo que celebramos, a partir da morte do Senhor, que agora vai ser ressuscitado. Então nessa vigília, o sacerdote abençoa o fogo, símbolo do Espírito Santo de Deus, que dá a vida a Cristo nosso Senhor e que, portanto, derrama sobre ele a luz que vai nos iluminar. O símbolo de Jesus ressuscitado na liturgia desta noite é o círio pascal, aquela vela grande, marcada por 5 cravos, representando chagas de Cristo, que é antes da bênção do fogo rasgada, ferida com um estilete ou com os próprios cravos, para dizer que Jesus foi de fato
imolado, rasgado por nós. E morto, recebe a luz, o fogo da vida, o Espírito que o ressuscita. E assim, com o círio erguido, Cristo de pé, Cristo vivo, nós rasgamos a escuridão em que nossas igrejas estavam submetidas. A escuridão que nos lembra a escuridão do túmulo, a escuridão da morte. E no meio da morte, no meio da escuridão, surge o vivo, o vivente, Jesus Cristo. E ele vai rasgando essa escuridão e nós proclamando a sua vitória, dizendo ou cantando: eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. Enquanto este círio passa na igreja, nós também acendemos as nossas velas, lembrando que também nós, mortos pelo pecado, vamos ser ressuscitados pela graça em Cristo, através da fé. Então nós cantamos o Exulte, o Precônio Pascal, um canto que celebra a vitória de Cristo e faz memória da história da salvação, e assim encerramos o rito da luz. Sentamos para a liturgia da palavra, uma liturgia longa, de fato é uma vigília, e nessa vigília nós recordamos toda a história da salvação. Por quê? Porque a história da salvação, ela tem sentido, ela é de fato lida com plenitude a partir do evento da Páscoa, de Jesus. É na luz do ressuscitado que a história da salvação faz sentido. É à luz de Cristo ressuscitado que a história da salvação faz sentido. É Ele a causa da criação do mundo, o verdadeiro Isaac. É Ele quem de fato nos faz passar pelo novo e verdadeiro êxodo. Ele é a plenitude da história humana, da história da salvação. Depois, tendo proclamado a palavra de Deus, cantamos o Aleluia, do qual nós nos privamos durante a Quaresma, um canto eminentemente pascal, por isso nós o reservamos para essa noite. E, terminada a liturgia da palavra, como nós já conhecemos, nós entramos na liturgia batismal. Sim, porque nessa noite, nessa bendita noite, é que os filhos de Deus podem nascer. Da morte e ressurreição de Cristo, nasce o homem novo, nasce o Filho de Deus. Aquele que é batizado nas águas, batizado na morte e ressurreição de Cristo e recebe o Espírito da vida. Então nós renovamos o nosso batismo nessa liturgia, proclamando que fomos mergulhados na morte com Cristo e nos levantamos dela pela sua ressurreição. Completada essa liturgia batismal, celebramos então o rito eucarístico, porque de fato essa é a nossa fé. Cristo está vivo, nós comemos e bebemos do seu corpo e sangue ressuscitados. E assim, nessa liturgia, nós celebramos, nós revivemos a vitória do Senhor, que é também a nossa. Portanto, que nessa liturgia, que nesse dia você, meu irmão, minha irmã, sinta-se renovado, sinta-se retirado de toda a opressão da morte, porque o Senhor venceu e nós vencemos com Ele. Feliz Páscoa para você! Não esqueça de se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber os nossos conteúdos, curtir e compartilhar. Que Deus te abençoe.